Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e nós consagramos essa noite ao Senhor, para que o Senhor esteja guardando a nossa casa, guardando a nossa família. E como está escrito na Tua Palavra, Senhor, o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Nós estamos totalmente confiados em fé em cima da rocha que é Cristo Jesus. Meu Deus, libera do Teu poder agora sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração e toque a Jesus com o Teu poder, toque-a com o Teu mover sobrenatural. Libera, Senhor, da Tua graça, libera do Teu toque precioso na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, Pai, nós oramos por cura na vida de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. E no nome de Jesus, que toda doença cardíaca, toda doença circulatória, toda doença no sangue, na pele, renda-se ao nome poderoso de Jesus Cristo. Jesus cura. A nossa fé está nele e declaramos saúde agora, como Jesus nos ensinou, como Ele nos ordenou, a orarmos pelos doentes. Oramos pela cura total da vida dessa pessoa. Também libera uma palavra de fé, Senhor, que todo aquele, Senhor, que está vivendo dias maus, dias de crise, que o Senhor dará uma direção, que o Senhor mostrará o caminho, que o Senhor colocará luz, clareza na empresa, nos negócios, na família, nessa situação complicada. O Senhor dará luz, o Senhor dará clareza, o Senhor dará sabedoria, o Senhor intervirá de uma forma sobrenatural. Meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus um tempo de paz, um tempo de alegria. Oramos declarando o que está escrito na Tua Palavra, que será salvo essa pessoa e toda a casa dela. Haverá um avivamento no lar dela, um avivamento na casa dela. Oramos, Senhor, para que a abundância entre. Oramos para que as coisas voltem para o lugar, tudo aquilo que foi desorganizado, bagunçado, Senhor, pelo tempo, por más decisões. Nós oramos para que o Senhor coloque a mão e que as coisas voltem para o lugar. Declaramos vida, vida abundante, vida plena na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa, toca com a Tua graça na vida dela, na sua família, nos seus projetos e em seus sonhos. Amém e amém. Eu quero agora declarar o Salmo 91 sobre a tua vida e que todas as bênçãos desse Salmo 91 toquem em ti e na tua casa. Se você crer, declare aqui nos comentários: eu creio. Eu vou declarar esse Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação.
Assim cremos, assim declaramos pela fé em nome de Jesus Cristo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém? Você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza, para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. E eu quero pedir uma gentileza a cada pessoa que está entrando, compartilhe. Seja um canal de bênção, seja usado por Deus agora para abençoar a vida de alguém que Deus vai trazer na tua memória, sabe, que está passando por um momento difícil, um momento de crise, um momento de desafio. Pega aí o link da oração, manda para essa pessoa. Deus vai te usar, amém? Deus vai te usar para abençoar a vida de alguém. Então compartilhe essa oração com alguém em nome de Jesus. Eu quero agora, nesse momento, dar alguns testemunhos para a glória de Deus, para enriquecer a tua fé. Deus tem feito coisas tão lindas aqui nas orações. Eu recebi o testemunho da Maria. Ela escreveu assim: a paz do Senhor, não perco nenhuma oração, nem da manhã nem da noite, e grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. O último milagre que recebi foi há menos de 30 dias. Passei por uma cirurgia que teve complicações e precisei fazer uma segunda cirurgia às pressas no intestino. A cirurgia da hérnia sarou, mas a do intestino teve um vazamento e eu ainda precisava passar por uma terceira cirurgia. Mas eu confiei no Senhor e continuei ouvindo as orações. Recebi o meu milagre para a honra e glória do Senhor e não vou mais precisar passar pela terceira cirurgia. Estou aqui contando o meu milagre e agradeço a Deus em primeiro lugar. Também agradeço ao Senhor por ser o nosso mentor da fé e peço que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Deus te abençoe, Maria. A Jesus toda a honra e toda a glória. Também recebi o testemunho da Ellen, que escreveu assim: a paz. Eu quero testemunhar sobre meus pedidos de oração na carta para Jesus e nos 12 dias de clamor. Estive orando por algumas causas e Deus atendeu 2 dos meus pedidos que fiz com meu marido. Deus realizou o pedido do meu marido, ele é corretor e por 1 ano não conseguiu fazer venda, pois sempre tinha um atrapalho, e Deus abençoou. Depois das campanhas ele fez 2 vendas no mesmo mês de março. Também pedimos sobre o meu parto. Eu estava grávida e pedi um parto natural, rápido e seguro, pois eu tinha sofrido muito no parto da primeira filha e meu parto foi a jato. Durou apenas 2 horas, da primeira contração ao nascimento. Minha bebê nasceu dia 2 de abril, cheia de saúde, para a glória de Deus. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe, viu? E o testemunho da Érica. A paz do Senhor, eu venho aqui trazer o meu testemunho de um grande milagre recebido através da campanha Tudo no Altar do Senhor. Em novembro de 2024, eu tive uma forte dor e fui ao hospital. Chegando lá, o médico disse que era crise renal. Me encaminhou para o especialista e comecei uma série de exames. Ele olhou e repetiu por 4 vezes. Em setembro do ano passado, me disse que meu rim direito estava perdido e o esquerdo estava seriamente comprometido. Ele me encaminhou para fazer a cirurgia de retirada do meu rim direito e tentar salvar o esquerdo. Quando foi dia 4 de março de 26 agora, eu repeti os exames e fui à consulta. O médico respondeu: olha, eu não sei o que aconteceu, mas o seu rim direito está novo, tudo normal, não tem nada de errado com ele, e o esquerdo só tem uma pedra para retirar. Na mesma hora eu disse: foi Jesus que operou o milagre de cura na minha vida. Glória a Deus, que coisa linda teu testemunho, hein? Muito bonito o teu testemunho, para a glória de Deus. Deus é fiel, você pode glorificar a Deus. Você está vendo, gente, como Jesus opera, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso que eu digo, seja um canal de Deus, abençoe a vida de alguém, manda essa oração aí para alguém em nome de Jesus. Eu quero continuar com a palavra que eu comecei pela manhã. Eu comecei uma palavra falando sobre como gerenciar uma crise, como lidar com as crises da vida, como enfrentar uma crise, certo? Quando um problema vem, quando uma adversidade te encontra, porque a crise, ela tem um poder. E o poder da crise, como nós já falamos na oração da manhã, é revelar o fundamento. Qual que é o fundamento que está sobre ti? Eu falei um pouco na oração da manhã que não se conhece o fundamento de alguém quando tudo está bem, quando tem dinheiro no bolso, quando está todo mundo bem de saúde, quando os negócios estão prosperando, a empresa está indo bem, o casamento está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, está tudo no lugar. Não é aí que se conhece as coisas. Você tem uma casa, você só vai descobrir se tem goteira no
telhado no dia que chove, né? A mesma coisa acontece na crise. É na crise que é revelado o fundamento que está na nossa vida. Uma pessoa, eu tenho algumas ressalvas com pessoas que, entenda, a minha ressalva é só um cuidado, a prudência. Às vezes a pessoa, ela está a mil com Jesus, sabe, pregando na igreja, cantando na igreja e falando de Jesus para todo mundo. E sabe, eu não consigo medir, nível espiritual nisso. Na verdade, você só consegue medir o nível de maturidade, o nível de solidez na vida de alguém é quando ela passa por crise. Por quê? Porque é na crise que vai revelar se realmente Jesus é o Senhor da vida dela. Porque no começo é as mil maravilhas. Quando tudo está bem, quando tudo está legal, é as mil maravilhas. É o primeiro amor. Mas é quando vem a crise que vai revelar qual é o fundamento que está aí na tua vida. Tem muita gente que abandonaria talvez, abandonaria o propósito se ela ficasse rica da noite para o dia. Aí você diz assim, não, Deus me livre, se eu ficar rico, eu fico mais perto de Deus ainda. Você só vai descobrir, não é quando você tiver, sabe, muito dinheiro. Você só vai descobrir quando você enfrentar uma crise. É quando você lidar com um problema realmente difícil e que você ali, sabe, vai colocar a sua dependência em Deus. É que nem os Salmos 20 que nós lemos hoje pela manhã. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor. Ou seja, tem uns que confiam em carros, na sua empresa, no seu intelecto, na sua capacidade, no seu emprego, na sua saúde. Mas o certo é confiar no Senhor, certo? Porque o Senhor é o verdadeiro fundamento da vida de qualquer pessoa que queira vencer e ter sucesso de uma forma sobrenatural aqui nessa terra. Então, a crise, ela separa o desejo da necessidade. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8, a Bíblia diz: tendo que comer e vestir, estejamos contentes. Na abundância, a gente confunde tudo. Na abundância, a gente confunde tudo. Na crise, Deus limpa o excesso, o ego, o apego, porque a crise tem um poder, que é fazer uma poda espiritual. Ela tira tudo aquilo que está demais e ela deixa o que é necessário. Às vezes, eu não estou dizendo que demais é ruim, não. Ter abundância é uma bênção, é um favor de Deus. Mas se você coloca nisso a tua confiança, você está perdido. É por isso que às vezes Deus tem que fazer podas na nossa vida, de relacionamentos, podas de oportunidades e outras podas para que a gente nunca perca a nossa dependência de Deus. A nossa dependência de Deus. Sabe o que Deus tem me ensinado? Deus tem me ensinado a orar sobre tudo. Deus tem me ensinado a se colocar diante de Deus e ali render a minha vida totalmente a Ele. Porque a gente tem planos, a gente tem sonhos, a gente tem desafios, mas o que deve prevalecer, sabe, não é o que eu desejo, é o que Deus quer. E eu acredito que essa é a maior definição de propósito. Propósito é viver o que Deus quer. Você querer o que Deus quer. E eu aprendo que a crise é a crise que ativa o verdadeiro governo espiritual na nossa vida. Em Lucas 16:10 a Bíblia diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Deus não observa apenas quanto você tem.
Ele observa como você administra. Então, sabe, às vezes uma pessoa, ela tem algumas coisas, mas o que Deus está vendo não é o que ela tem apenas, é como ela administra. Eu acredito que o foco de Deus é isso, porque a Bíblia diz aqui nesse texto que Deus olha para quem administra, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus vê o que você faz com pouco. Deus vê se você é o tipo de pessoa que multiplica ou se você é o tipo de pessoa que enterra aquilo que tem. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma das coisas que abriu a prosperidade na minha vida foi quando eu comecei a multiplicar o que Deus me deu. Enquanto eu só pagava a conta, enquanto eu só segurava, sabe, por insegurança, Deus não pôde fazer mais na minha vida. A partir do momento que Deus viu que eu comecei a multiplicar aquilo que Ele começou a me dar, então Deus começou a me abençoar mais. Então aqui vem um segredo poderoso. Se você recebe todo o teu salário todo mês e você trabalha só para pagar as contas, mas você não multiplica nem uma partezinha do teu salário, você não está sendo totalmente fiel a Deus. E a crise, ela revela esse tipo de governo. Se eu vou multiplicar o que eu tenho, se eu vou multiplicar, sabe? Porque o que as pessoas fazem quando entra a crise? As pessoas seguram, não é? As pessoas seguram, é isso que acontece. Entra a crise numa empresa, o que aquela empresa começa a fazer? Ela começa a segurar. Aí ela começa a cortar o cafezinho, ela começa, sabe, a diminuir algumas coisas, ela para de dar bônus. Enfim, uma empresa quando entra em crise, ela começa a segurar tudo. No entanto, é na crise que vem a inovação, é na crise que tem que criar, é na crise que tem que investir mais. Então as pessoas muitas vezes não liberam fluxos de prosperidade na vida delas, porque elas não sabem trabalhar com o pouco, elas não sabem multiplicar o que vem nas mãos. E isso eu aprendi. Quando enfrentamos crises na vida, nós temos que inovar. Quando enfrentamos crises na vida, temos que multiplicar o que tem. É o que tem? Vamos multiplicar. Vamos ver como é que a gente pode fazer, né, de prosperar com isso que temos. Então, esse é um entendimento que Deus quer que nós tenhamos. A crise, ela é prova de maturidade, porque o jovem rico, sabe, eu gosto muito daquela palavra do jovem rico, porque aquele homem mostrou a escassez que ele era um homem escasso, porque ele era rico de posses, mas quando Jesus disse assim, vai, vende tudo que tu tem e dá para os pobres, Jesus estava dizendo assim, você confia mesmo em mim? Você confia? Né? Porque assim, algumas pessoas pensam que Deus não tem para dar, Deus não tem para abençoar, e eu quero dizer que você está errado. O jovem rico deveria ter confiado na palavra de Jesus, ele deveria ter crido na palavra de Jesus, mas ele preferiu crer na conta bancária dele, crer na herança dele, no patrimônio que ele tinha, em vez de crer na palavra de Jesus. Eu vou dizer para você, na crise, a palavra de Jesus, para você, ela tem que funcionar mais do que qualquer coisa que você tem. A palavra de Jesus, é a palavra de Jesus que tem que acalmar teu coração. Deus não te deu uma direção? Então confia. Confia na direção que Ele te deu, confia na palavra que Ele te deu, é o que você precisa, é o que eu preciso. Por isso, entenda, Deus quer que você pegue aquilo que você tem e multiplique. Eu deixo essa palavra ao teu coração, amém? E eu quero encerrar com uma direção para a tua vida. A crise não é maior do que Deus. Então, não coloque fé na crise. Coloque fé em Deus. Essa crise, ela não é para lhe limitar. Essa crise, ela não é para lhe apavorar. Essa crise é para você lutar com fé em Deus.
É para você acreditar que Deus vai abrir novas fontes para você. É para você acreditar que Deus vai fazer uma coisa que vai te surpreender. Amém? É na crise, gente. É nos dias maus, é nos momentos de dificuldade, é nos momentos que a gente fica indignado com alguma situação que a gente tem que colocar nossa fé, nossa confiança em Deus. Amém? Amanhã, pela manhã, estarei pregando em São Gonçalo, que é próximo ali de Niterói, certo? Na Central de Avivamento, amanhã pela manhã. O evento não é meu, tá, gente? É um evento que eu vou participar, não é meu esse evento, mas eu vou servir os irmãos, eu vou servir essa igreja com muita alegria. Ok? Então, se você quiser informações, entre em contato direto com a igreja, porque eu não tenho nem informações, eu só sei o horário que eu tenho que estar lá. Só sei o horário que eu tenho que estar lá para ministrar, ok? Muito bem. Domingo, vamos ter Santa Ceia na igreja e aqui em Alphaville, Barueri, vou estar ministrando e vai ser uma grande bênção. Eu acredito nisso, vai ser uma grande bênção, tá? Vai ser uma grande bênção. Eu sei que Deus é Deus de milagres, é Deus que intervém, é Deus do sobrenatural e eu creio que Deus é poderoso, Deus é poderoso para fazer grandes coisas. Nós vamos acordar às 3 da madrugada, eu e mais 2.000 pessoas, para pedir a presença de Deus, mesmo que seja 5 minutinhos de oração. Eu gostaria, se você vai vir no presencial, faça isso, acorda às 3 da madrugada e ora 5, 10 minutos, se puder orar mais, ora mais. E vem na ceia de manhã, vai ser uma bênção. E quem vai assistir online, com certeza vai receber aí também, tá bom? E se você quer apoiar o nosso canal, amém? Se Deus toca no seu coração de apoiar o nosso canal, vá até o meu site e veja como você pode fazer isso, www.viniciusiracete.com.br. Gratidão, amém? E você pode ir também lá no meu site para colocar o seu pedido de oração, certo? Porque eu vou pegar todos os pedidos de oração e vou trazer para a Escola de Profetas, que nós vamos ter na semana que vem, vai ser presencial e online, tá? E quem vai estar lá no presencial vai ver os pedidos de oração todos em cima do altar e nós vamos ter momentos de orar, de profetizar sobre todos os pedidos de oração, tá? É gratuito para você colocar seus pedidos de oração lá no meu site, vai lá. Tá? Você pode ir agora, inclusive nós já deixamos pronto, eu ia liberar só a partir do final de semana, mas nós já deixamos pronto para não travar o site nem nada, então a gente já deixou pronto, você pode ir lá, colocar teu pedido de oração, faz um pedido de oração bonito, tá? Eu vou mandar minha equipe imprimir na semana que vem e vou levar para a Escola de Profetas. Eu sei que é um ambiente profético, é um ambiente sobrenatural e grandes coisas vão acontecer nessa Escola de Profetas, essa é a minha expectativa, amém? Eu tenho uma palavra de Deus sobre a escola. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção sobre a escola. Então eu creio que vai ser maravilhoso. Amém? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar agora. Coloca aqui teus pedidos de oração nos comentários. Também quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Mande aí para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Você vai vencer essa crise. Você vai vencer esse dia mal, você vai vencer essa dificuldade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Posso orar por você? Posso te abençoar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, visita a vida dessa pessoa, sua casa, sua família, seus negócios, seus projetos e seus sonhos. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa seja visitada pelo Teu poder. Eu oro, Senhor, para que essa casa seja visitada pelo Teu poder. Eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa. Haja milagres na vida dela, na casa dela, na família dela. Que ela possa viver o extraordinário de Deus, que ela possa viver grandes coisas. Eu quero declarar: o meu Deus é o Deus do impossível. É o Deus do impossível, é o Deus que pode, é o Deus que vai além do que eu peço, vai além do que eu desejo, é o Deus que me surpreende. Eu creio em nome de Jesus, por isso, Pai, eu oro agora, declarando saúde a quem precisa de cura, declarando milagre a quem precisa de uma intervenção, declarando, Senhor, que o Senhor dará uma solução para essa crise, seja no casamento, seja na família, seja na empresa, seja na vida pessoal dessa pessoa, seja onde for. Eu oro agora para que o Senhor envie luz para o teu caminho, o Senhor mostre o caminho para você, e eu quero liberar uma palavra profética. Deus te pega pela mão e te ajuda a romper agora em meio a esse caos, em meio a essa dificuldade, em nome de Jesus. Senhor, visita teus filhos e filhas e derrama o teu poder sobre eles, opera milagres agora, Pai. Eu oro declarando que
O poder de Deus que quebra julgos, que desfaz muralhas, está tocando na tua vida. Jesus, toque-os agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os, cada pessoa que está orando junto comigo. Cada mãe que está orando por um filho. Senhor Jesus, toca com o teu poder agora. Toca com o teu poder. Toca com o teu sobrenatural agora, Senhor Jesus. Toque, Pai, com o teu poder agora. Toque com o teu sobrenatural na vida dessa pessoa. Amém e amém. Se você crê, declare eu creio aqui nos comentários e compartilhe essa oração. Amanhã é feriado, mas eu vou começar o dia em oração, eu vou começar o dia na presença de Deus. Amém? Eu convido você a começar o primeiro dia do seu mês na presença de Deus junto comigo. Convido você a estar com a gente. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos no nome de Jesus a cura, a restauração, o milagre, a provisão de Deus sobre ti e sobre a tua casa. Profetizamos em nome de Jesus um grande avanço, o Deus do impossível entrando com providência na tua vida, o Deus do impossível movimentando as coisas, cremos nele. Senhor Jesus, eu apresento todos os pedidos de oração do teu povo aqui. Todos aqueles que estão clamando, que estão orando em favor da sua família, em favor da salvação da sua casa, em favor da transformação das coisas ao seu redor. Senhor, nós apresentamos diante de Ti e declaramos, Pai, um avanço, um crescimento, um destravar, um romper, em nome de Jesus. Também oramos, Pai, por toda pessoa que está em algum tipo de tratamento para depressão, tratamento para o câncer, tratamento para tireoide e outros tratamentos, e declaramos: Jesus cura, que todo mal, toda enfermidade renda-se ao nome e à autoridade de Jesus Cristo. Sim, Jesus, oramos em teu nome e declaramos vida. Repreendemos também todo tipo de discórdia dentro do lar, de briga, de desentendimento, de confusão, todo tipo de atrapalho, Senhor, na vida dessa pessoa. Nós oramos agora e declaramos por terra o atrapalho, por terra a confusão, em nome de Jesus. Senhor Deus, tudo aquilo que está trazendo atraso na vida dessa pessoa, atraso, Senhor, em documentos, atraso em negócio, atraso em obra, atraso no que for, nós declaramos agora que todo delay, todo atraso está por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que está combatendo, que está resistindo, Senhor, com que esse projeto, Senhor, se concretize, com que esse negócio chegue ao fim. Em o nome de Jesus nós oramos agora para que o Senhor libere do teu favor, Pai, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam na vida dessa pessoa, na casa dela, em tudo que estiver ligado a ela, em o nome de Jesus Cristo. Também declaramos, Pai, as bênçãos do Salmos 91 agora sobre essa casa e sobre essa família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei.
Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários agora toda a situação na tua vida que você julga impossível, a não ser por uma intervenção de Deus, que isso se resolva. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, a situação que você está enfrentando na sua família, com alguém da sua família, uma injustiça que você está enfrentando, um problema de saúde, ou você que está lutando em favor de alguém que está passando por uma situação complicada. Coloca aqui nos comentários. No nome de Jesus nós vamos orar. No final aqui dessa oração, nós vamos apresentar ao Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Jesus Cristo está vivo e nós cremos nele. Nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está em Jesus. Ele pode todas as coisas. Por isso, apresente aqui diante de Deus os comentários. Eu quero que você esqueça por um momento essa questão digital, tá? Não se trata de só colocar algo aqui nos comentários. Se trata também de apresentar a Deus a tua oração. Em nome de Jesus. Às vezes as pessoas me dão, sabe? Elas me dão em papeizinhos. Às vezes a gente cumprimenta as pessoas, elas escrevem num papel o pedido de oração delas. Bem, aqui é você colocando o seu pedido de oração, é como se você estivesse entregando para a gente esse pedido de oração, para a gente orar e clamar a Deus. Então escreve aqui nos comentários, até você que está assistindo pela televisão, pega aí o teu celular agora na mão e coloca aqui nos comentários. Nós vamos levantar um grande clamor ao nosso Deus. E nesse final de semana, tá? Nesse final de semana eu vou fazer algo especial, tá? Nesse final de semana, mais pro fim aí, mais pro fim da oração eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer, ok? Em nome de Jesus, vamos fazer algo diferente aqui. Eu senti de Deus fazer algo diferente nesse final de semana e é o que eu irei fazer com a graça de Deus. Eu quero declarar uma palavra sobre o teu coração. Antes disso, quero dar aqui alguns testemunhos. Recebi o testemunho da Thalita e ela escreveu assim: na campanha da Carta para Deus de 2025, foram 14 dias de oração. E nesse período eu fui diagnosticada com adenocarcinoma, neoplasia maligna do colo do útero. Escrevi a carta para Deus pedindo a minha cura e orava determinando o milagre. Em dezembro de 25 eu fiz a cirurgia, hoje eu estou com 130 dias de cirurgia. Ontem fui à consulta com o médico oncologista. Ele examinou a biópsia e me disse que não vou precisar fazer nenhum outro tipo de tratamento, apenas acompanhamento de 6 meses, ou seja, Jesus me curou. Seu nome é mais alto, maior e está sobre todos os nomes. Deus é fiel. Que benção, Thalita. Toda honra e toda glória sejam dados a Jesus. Jesus cura. Amém? Daniela, eu estava com dificuldades para dormir. Às vezes amanhecia o dia e eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir nem de dia nem de noite, apenas cochilava. E eu sempre assisto às suas pregações e teve um dia que o Senhor disse: tem uma mulher que não está conseguindo dormir e ela está nessa pregação, eu vou orar. Então o Senhor orou e quando terminou a oração, meu corpo foi relaxando. Desde esse dia eu durmo normalmente, graças a Deus. Muito obrigado por ser uma bênção em nossas dúvidas. Que Deus te abençoe. Deus é fiel. Amém? Toda honra e toda glória a Jesus. A Daiane, faz 2 anos que eu sigo você e já tive muitas bênçãos ao longo desses 2 anos, mas hoje eu fui curada. Já fazia 15 dias que eu estava com estufamento na barriga sem explicação. Tomei vários remédios e nada adiantava. Então eu ouvi a oração e você falou exatamente sobre uma mulher com meu sobrenome que estava com inchaço na barriga e que Deus estava curando. Eu tomei posse do meu milagre em nome de Jesus Cristo. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é Deus de milagres. Amém? Glória ao nome de Jesus. Eu fico feliz com tudo isso que a gente recebe aqui de testemunho, porque toda honra e glória a Jesus. Amém? A nossa fé está nele, é Ele que cura. Eu não curo ninguém, Ele liberta, Ele salva. A nossa fé está em Jesus. Amém? Você crê nisso? Deixa sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, e eu quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Tem alguém próximo de você que vai ser abençoado pela tua vida.
Então pega aí o link, manda para alguém, seja uma bênção na vida de alguém, seja uma resposta de Deus para alguém hoje. Amém? Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Eu quero hoje trazer uma palavra em paz consigo mesmo. Romanos capítulo 8, verso 1, a Bíblia diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todos nós cometemos erros, todos já falhamos, todos já fizemos coisas que gostaríamos de apagar. Mas a culpa não cura, a culpa não transforma, a culpa também não te aproxima do teu propósito, a culpa te prende. Deus não quer que você passe a vida lutando contra si mesmo. Deus quer que você viva perdoado, restaurado e em paz. Tem muita gente que vive se culpando pelo passado, pelos erros que cometeu, pelos pecados, mas nós vemos em Jesus alguém que restaura o pecador, alguém que tem o poder de lavar você completamente. O homem pode lembrar do que você fez, mas Deus é um Deus perdoador. O homem pode julgar a vida inteira, mas a misericórdia de Deus é sem limites. Eu vejo que tem gente que não consegue perdoar, não consegue confiar, não consegue, olhar para uma pessoa que cometeu um erro no passado como se aquela pessoa estivesse transformada ou mudada. A Bíblia diz que o acusador é o diabo. Não deve ser eu, não deve ser você acusar as pessoas pelo pecado delas, pela falha delas. Quando Pedro negou Jesus, Pedro pensou que estava tudo perdido, porque a Bíblia diz que ele voltou a pescar, e não almas, voltou a pescar peixes, voltou para a empresa, voltou para os negócios, porque ele pensou que para ele não tinha mais saída, porque ele havia negado Jesus, que talvez na cabeça de Pedro ele cometeu talvez um dos piores pecados que alguém poderia cometer contra um homem justo, bom como Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus foi até onde Pedro estava. Jesus foi até onde Pedro estava e o resgatou. Ou seja, quem julga os homens, quem descarta os homens, somos nós, porque Deus não faz isso. Eu vejo, as pessoas muitas vezes atacando quando artistas se convertem ao Evangelho, eles ficam falando a respeito da vida que a pessoa teve, que agora está na igreja, está lá, né, como santo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, Ele joga nossos pecados para um mar de esquecimento. Eu já encontrei várias pessoas que não conseguem se perdoar. E muitas vezes pela opinião dos outros, pelo fato dos outros lembrarem do pecado dela, do erro dela, ela fica presa a esse espírito de acusação. Eu sou totalmente contra você viver acusando uma pessoa que pecou, mas que se arrependeu e que voltou para os trilhos novamente. Aonde está a nossa misericórdia? Aonde está o nosso amor? Aonde está, o nosso coração? Nós temos que aprender a perdoar as pessoas. Eu aprendi que a culpa é uma prisão emocional. O inimigo é chamado de acusador. Apocalipse 12:10. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Satanás tenta sempre lembrar as pessoas daquilo que Deus já perdoou elas. Mas quando você pede perdão a Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele não apenas perdoa, mas Ele remove. Deus não só perdoa, mas remove completamente o pecado. Salmo 103, verso 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. É o que a Bíblia diz. Por isso, pare de carregar hoje o erro que Deus já apagou ontem. Talvez você tenha cometido um grave erro. Você acabou xingando alguém, você traiu, você falou coisas para o seu marido ou para a sua esposa que você se arrepende. O diabo vai
querer atormentar você com esse erro, com essa acusação, mas você tem que estar disposto a se entregar à graça, ao favor, à misericórdia de Deus. Deus perdoa, Deus regenera o homem, Deus remove o peso da culpa. Então, sabe, não viva carregando esse peso, não viva carregando essa condenação. A Bíblia diz: nenhuma condenação há mais para você. Você está perdoado. Viva leve, viva livre. Aí você diz: mas as pessoas não esquecem o que eu fiz, as pessoas continuam lembrando o que eu fiz, mas Deus te perdoou. Nem sempre a opinião das pessoas é o que você deve carregar, sabe? Eu quero dizer para você que há perdão em Deus, há misericórdia em Deus. Você pode estar se sentindo uma pessoa suja, uma pessoa pecadora, mas existe um Deus que remove a culpa, existe um Deus que restaura completamente o homem. O homem, eu sempre digo, o homem ele pode viver acusando, mas se Deus perdoou, você está perdoado. Você está perdoado. E digo mais, só conhece misericórdia quem um dia precisou da misericórdia de fato, porque às vezes a pessoa não conhece o poder da misericórdia, o poder do perdão, sabe? O quanto Deus a ama, o quanto Deus a perdoou pelo erro dela. Então entenda uma coisa, receba a dádiva da justiça. Romanos 5,17 a Bíblia diz: os que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você não se torna justo porque nunca falha. Você é justificado porque Cristo pagou o preço. Justiça é presente, não é troféu. É graça, não é pagamento. Quando a acusação disser: você não presta, responda: eu sou perdoado, eu sou filho de Deus e eu recebi a justiça de Cristo. É como eu disse, o homem pode lembrar a vida inteira do que você fez, mas você tem que ter uma consciência limpa diante de Deus. As pessoas podem não te perdoar por aquilo que você fez ou por aquilo que você falou, no entanto, Deus te perdoa e não te condena mais. E quem te condenar vai ter que se ver com Deus, porque você está perdoado. Você está perdoado, você está livre. Eu digo, as pessoas têm que olharem mais para si. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Jesus sentava com pecadores. Jesus sentava com pecadores, e quando ele levantava da mesa, quando Jesus levantava da mesa, aquelas pessoas ali tinham se arrependido, tinham se entregado a Deus. Então eu acredito nisso, numa transformação verdadeira. É claro que existem consequências do pecado, existem consequências de quando você pisa na bola, consequências do adultério. O adultério traz consequências e muitas vezes são consequências que são irreversíveis. Você alcança o perdão de Deus, mas as consequências do adultério na vida da esposa ou na vida do marido, na vida dos filhos, vai ficar, as consequências vão ficar. Mas se Deus te perdoou, Deus já removeu a culpa, Deus já removeu o peso, caminhe, porque essa questão da aceitação dos homens, isso é uma coisa que só Deus pode fazer, né? Então siga seu caminho, faça o que Deus mandou você fazer e não pare por causa das acusações, por causa dos ataques contra você. Você deve permanecer, porque maior é Deus para te perdoar, maior é Deus. E um detalhe, nunca mais volte a pecar, nunca mais volte a fazer o que você fez. Que você chore diante de Deus, pedindo a Deus a misericórdia, o perdão dele, uma segunda oportunidade. A Bíblia diz em Provérbios 28:1, o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Você precisa ter coragem para se ver como Deus te vê. Talvez você se sinta indigno, você se sinta culpado, a sua mente diga que você não merece, mas a fé tem que declarar: eu não sou um erro, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou perdoado, eu sou livre de todo mal.
a condenação, a acusação não tem mais poder sobre a minha vida. Nós precisamos amar mais as pessoas. Nós precisamos amar mais o pecador. Nós temos que ter mais misericórdia das pessoas, porque todos nós temos falhas. Todos nós falhamos. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é, ninguém é. Nós temos que ter a misericórdia. Só que aquele que recebeu a misericórdia não pode ser um aproveitador da misericórdia. Como assim um aproveitador da misericórdia? Se Deus te perdoou, se as pessoas te perdoaram, nunca mais volte a fazer o que é errado. Nunca mais volte a errar. Nunca mais você chegue perto de novo do pecado, perto de novo daquilo que você fez. Se arrependa verdadeiramente. Deixe os pesos de lado. Hebreus 12:1, a Bíblia diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Culpa é uma bagagem que Deus nunca mandou você carregar. Você não foi criado para carregar o peso do pecado, mancando emocionalmente, preso no arrependimento. Solte a sacola da culpa, da vergonha, do passado e caminhe mais leve debaixo do perdão de Deus. E um detalhe, para você que errou, que pisou na bola, peça perdão a Deus. Abomine o pecado que você caiu e dê tempo ao tempo para restaurar as coisas. Porque às vezes as pessoas não querem esperar o tempo da restauração. O tempo, sabe, de serem aceitos novamente por aquele grupo de pessoas que ela magoou. Você tem que dar tempo ao tempo e você tem que entender uma coisa. Até esses dias nós estávamos num podcast e foi compartilhado isso no podcast, que, sabe, o que foi feito, foi feito. Às vezes o erro que cometeu. Ou seja, tem certas consequências que a pessoa não vai se livrar na vida. Ela não vai se livrar, mas isso não a obriga a viver, sabe, debaixo de acusação, debaixo de dedo apontado. Não. Se Deus te perdoou, você está perdoado. O preço já foi pago por você. João 19:30, está consumado, Jesus disse. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não pagou parte da dívida, Ele pagou tudo. Viver se punindo do que Deus já te perdoou é como dizer que a cruz não foi suficiente. Então, entenda, a cruz é suficiente. Você não precisa mais pagar com tristeza, você não precisa mais pagar com condenação, você não precisa pagar se destruindo por dentro. Você tem que aprender a receber a misericórdia de Deus sobre a tua vida e caminhar. Não pare de caminhar. Não pare de caminhar. Ah, mas tem esses olhos olhando para mim de acusação, né? Eles olham para mim, eles falam de mim. Vão falar de qualquer jeito. Mas o que importa é o teu alinhamento com Deus. É isso que importa, é o teu alinhamento com Deus. O nosso Deus é amor, o nosso Deus é misericórdia. E eu acredito piamente na misericórdia e no amor de Deus. Eu acredito piamente no amor e na misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora orar por você, eu quero te abençoar. Quero também lhe convidar nesse domingo. Nós vamos ter Santa Ceia aqui em Alphaville, Barueri. E às 3 horas da madrugada, mais de 2.000 pessoas vão se levantar em oração, pedindo a presença de Deus para esse culto de ceia de domingo. Eu convido você a estar junto conosco neste domingo. E nesse final de semana, sábado e domingo agora, eu vou começar um clamor em favor de cada pedido de oração, tá? Eu vou levantar um clamor em favor de cada pedido de oração. A partir de sexta-feira agora, dentro do meu site, nós vamos colocar uma aba ali dentro do meu site sobre os pedidos de oração, tá? Sobre os pedidos de oração, você vai colocar o seu primeiro nome, não coloca sobrenome, só o primeiro nome e o problema que você está. Semana que vem eu vou ter Escola de Profetas, tá? E eu vou levar todos os pedidos de oração, nós vamos imprimir os pedidos de oração
e eu vou levar para a escola de profetas, e vai ter um momento dentro da escola de profetas que nós vamos levantar um clamor, uma intercessão em favor dos pedidos de oração, tá? Você vai poder entrar no meu site ali, você vai entrar no meu site, você vai colocar o seu primeiro nome, não é para colocar o sobrenome, só o primeiro nome, tá? E você vai colocar ali o seu pedido de oração. Você vai colocar o seu pedido de oração e nós vamos clamar, ok? Nós vamos clamar dentro da escola de profetas, nós vamos tirar um tempo ali de intercessão em favor de todos os pedidos, de todos aqueles que nos acompanham nas orações aqui, ok? Então, nós vamos fazer isso, certo? A partir de sábado já vai estar disponível de você colocar aí e vai ser sábado e domingo para você colocar ali e nós vamos vir clamar aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Deus do impossível, eu creio nesse Deus. E também sexta-feira, se Deus me permitir, estarei em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu fui convidado a participar de um evento, o evento não é meu, mas eu fui convidado a participar e vou estar ministrando na parte da manhã, no sábado, certo? Pastor Leandro, creio que vai ser uma grande bênção e à tarde já estou retornando para São Paulo, se Deus quiser. Amém? Orem por nós aí. Posso orar por vocês? E semana que vem, dentro da Escola de Profetas, eu vou ter o lançamento do livro Mentalidade de Alto Nível. Então aguarde aí, gente. Vai ser incrível, estou com uma expectativa muito grande. É o meu primeiro livro falando sobre mentalidade, falando sobre metanoia. Eu creio, eu recebi os parabéns dos editores da editora, né, do diretor da editora do livro, gostou muito do livro, do conteúdo. Então eu creio que vai ser algo extraordinário, creio que vai ser algo muito especial, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Vamos clamar ao nosso Deus? E por que eu vou levar os pedidos de vocês para dentro da Escola de Profetas? Existe um ambiente profético, eu acredito muito no ambiente profético, certo? E nós vamos colocar oração junto nisso, então eu creio que vai ser uma coisa muito grande em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo de Deus, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora, toque-a com teu poder, Pai, e com a tua graça. Eu oro neste momento, Pai, e peço o teu favor, eu peço uma liberação sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. Toque a Jesus com o teu poder e que haja um despertamento, Pai, pela tua presença. E aquele Pai que pecou, que está afastado do caminho do Senhor ou que sentiu o peso do pecado enquanto eu estava ministrando, que ele clame a Jesus agora, porque Jesus tem o poder de perdoá-lo. Jesus tem o poder de tirar os pesos que ele tem carregado, que ela tem carregado até o dia de hoje. Peça perdão ao Senhor e seja livre agora. Chame Jesus, invoque a presença dele, entregue a sua vida a ele como Senhor e Salvador da tua vida. E você vai ser livre desse peso que você carrega do pecado. O Senhor vai remover esse peso, o Senhor vai remover essas acusações, o Senhor vai remover essa condenação toda, esse tormento na tua mente. Seja livre agora, seja livre pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus perdoa e Ele tem o poder de tirar o peso do pecado de cima de você. Seja livre agora, seja liberto agora, que o poder de Deus toque a tua vida, no nome de Jesus. E eu apresento diante de Deus todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e oramos para aquele que é o Deus do impossível. Sim, clamamos a Jesus Cristo e apresentamos cada pedido de oração e pedimos uma bênção especial, uma intervenção, um milagre. Sim, ó Deus, sobre cada pedido que está aqui nos comentários, em nome de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém, glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus guarde tua vida, tua família. Compartilhe essa oração, se você recebeu, você vai compartilhar. Compartilhe agora essa oração, manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas e amanhã 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui com a graça de Deus. Um abraço a todos, paz e prosperidade, até mais.